Boa tarde a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do treinador Cleiton Lima após a goleada sobre o Sport Clube São Bernardo. Primeira pergunta do Leonardo Zanotti, da TV Tribuna. Boa tarde, Cleiton. Acredito que hoje, quando você entrou aqui na Vila Belmiro, na tua reestreia aqui em casa, né, a Casa das Sereias da Vila, como o nome mesmo diz, deve ter passado um filme na sua cabeça. Foi aqui que você conquistou grandes conquistas, da Libertadores com as meninas e tudo. Como é que é para você ter essa nova oportunidade nesse Santos que você já se consagrou tanto? Obrigado, El. Satisfação em revê-lo. Sem dúvida alguma, motivante, contágio, a gente poder estar dentro da Vila Belmiro, nessa atmosfera, nesse vestiário. Por mais experiência que a gente tenha, por mais conquistas que nós já tivemos no passado, sempre mexe, né, com o emocional, sempre nos faz refletir quão privilegiado eu sou de poder comandar as Sereias, depois de um ciclo tão vencedor lá atrás, mas com uma nova oportunidade, olhando para frente, não vivendo daquilo só do que já foi feito, mas projetando algo bom. Então, para mim, assim, foi emocionante pisar novamente nesse gramado, sentir de perto ali aquela emoção, mas com muito foco, com muito planejamento. A gente chegou agora e já projeta algo para frente, mas jogo a jogo, né? Então, acho que o trabalho da semana faz com que a gente esteja bem otimista, porque elas estão dando respostas boas. E quando a gente tem respostas boas, a gente consegue performar bem, né? Então, para mim, é uma satisfação enorme poder novamente comandar as Sereias da Vila, novamente com uma marca tão forte. Eu sempre falo isso, as Sereias da Vila, ela foi um divisor de águas para a modalidade, para o futebol feminino, né? Como você acompanhou lá atrás, desde quando nós começamos em 97, e até a criação do departamento profissional em 2007, foram 10 anos que você acompanhou de perto, com muito suor, com muita dificuldade, e a gente viu que, depois de lá, muitas outras equipes usaram o Santos, as Sereias da Vila, como modelo, e hoje tem um panorama bem promissor para a modalidade, porque as Sereias da Vila foram precursoras disso, e por isso são protagonistas sempre, por isso tem que ter o respeito de todas as outras agremiações e se impor na hora certa, também respeitando a todas. Desde 2017, quando foi campeã brasileira, as Sereias chegam, mas não conquistam, né? Vários treinadores passaram, treinadoras, e falta essa conquista, falta essa retomada de conquistas que teve tanto na tua época. Foi para isso que você veio? Você vê essa possibilidade? Precisa de contratação? Você vê com o que você tem, você pode chegar? O que você está planejando? A Cris acabou de rasgar elogios a você por você dar moral para as mais experientes, não só para as meninas, e aproveitar essa mescla. Você consegue bater campeão paulista já nessa outra chegada? Léo, como eu falei aqui na minha apresentação, a gente veio para um trabalho de imediato mais curto, né? Um trabalho praticamente aí de 3 meses, e é muito difícil você diagnosticar de cara os defeitos, as dificuldades que tiveram no primeiro semestre, que não foi bom, né? Tanto é que teve a troca de comando, porque não alcançou aquilo que foi planejado, ficou fora de um brasileiro entre os 8 finalistas, que nunca tinha acontecido, e com um elenco que tem dado respostas boas. Eu vim com uma promessa de trabalhar muito, reestruturar essa equipe e buscar alguma coisa maior, voltar o Santos ao pódio, fazer o Santos brigar por títulos, sim. A gente não pode prometer que isso vai acontecer de cara, porque, como eu falei, o trabalho é muito curto, imediato, e às vezes você faz uma promessa para o torcedor e não dá tempo de você dar uma resposta como você almeja. Mas, como você falou, tem jogadoras experientes, ícones do futebol, a Cris é uma delas, a Kathleen, a Taizinha, Tayla, enfim, jogadoras já consagradas, com uma mescla nova, que também estão conhecendo a própria história do Santos, né? Estão conhecendo a própria história das Sereias, e esse trabalho é um trabalho que eu vou projetando muito, essa integração das mais velhas, passando esse conhecimento, a experiência para as mais jovens, mas transferindo também responsabilidade, porque se elas fazem parte do time de cima hoje, elas têm capacidade para fazer, então elas também têm que assumir essa responsabilidade de transferir toda esse otimismo em busca de títulos. Não adianta a gente viver o passado, o Cleiton que conquistou junto com as Sereias o bicampeonato paulista, o bicampeonato da Copa do Brasil, o bi da Libertadores, Mercosul, Liga Nacional, mas parou por aí. Não, a gente tem que viver o futuro. O presente tem que ser trabalhado para a gente conquistar algo aqui na frente. Se vai ser agora nesse Campeonato Paulista, a gente não sabe, mas vamos brigar para que isso aconteça. Mas essa reestruturação passa por um planejamento também de reposição, de melhoras, de metas,
principalmente para 2023. Cleiton, hoje você esteve de volta à atmosfera da Vila Belmiro. Eu queria que você falasse como você está passando isso para as atletas. Elas estão jogando a temporada inteira na Vila Belmiro, tiveram esse ato em Barueri, mas nesse retorno para a Vila Belmiro, o que as energias desse lugar passam para as atletas? Tiaguinho, eu bati muito em cima dessa palavra no vestiário antes delas entrarem em campo, que aqui, eu sempre falo isso, a Vila Belmiro é um estádio centenário praticamente, a catedral é o templo do futebol. Ali tem uma faixa escrito em todas as nossas logomarcas que é o reino do futebol, né? E a gente não está fazendo lobby, não. Aqui é o reino do futebol histórico, do futebol que sempre renasce os grandes jogadores, e aonde começou um trabalho com o futebol feminino que de cara bateu uma meta que foi o bicampeonato da Libertadores. Então aqui é um reino do futebol masculino, feminino, da base, e a gente crê muito nisso. Essa atmosfera da Vila Belmiro motiva, cativa, e eu falo para elas, quando vocês transferem vontade, desejo com capacidade, esse ambiente faz vocês trilharem caminho de sucesso. Então a busca de fazer um bom jogo bateu muito em cima disso, dessa atmosfera de vestiário bom, sabendo onde elas estão, situando as mais novas, para que elas entendam quão privilegiadas elas são de poderem estar nesse gramado, que é o tempo do futebol mundial, e poder escrever as suas histórias aqui dentro desse lugar, que é a Vila Belmiro, tempo do futebol, a Casa das Sereias. Boa noite, Cleiton, tudo bem? Caio Vasconcelos aqui. Cleiton, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Cris. O time joga mais 2 jogos agora no mês de setembro, contra o Taubaté e contra o São Paulo, e depois tem uma pausa em outubro e só volta em novembro. Eu queria saber se essa pausa atrapalha a continuação do trabalho da equipe e como que faz para voltar na mesma pegada em novembro que vocês estão agora. Bom, vamos lá, Caio. Então, isso, na verdade, a gente está planejando esse trabalho de outubro justamente para melhorar, né, dentro daquilo que a gente diagnosticou, que a gente precisa melhorar. Esse tempo vai ser importante para nós. Agora, é um final de temporada, né? A gente tem que ter esse cuidado de fazer esse planejamento diagnóstico, de melhora, de variações táticas que a gente vai poder oferecer um pouquinho mais no treinamento, no dia a dia, um aprimoramento técnico. E agora tem que cuidar da parte física também, porque não adianta você ficar um mês treinando muito forte, sem o jogo, sem as pausas, e depois chegar na fase final aí em novembro, o time já está numa descendente. Então, a gente aguarda esse planejamento ser executado da melhor maneira possível. Claro que a gente tem hoje, né, o Léo acompanha muito bem aqui, eu nunca tive uma comissão técnica tão integrada, tão grande, com 2 fisioterapeutas, fisiologista, psicóloga, médica, diretora, muito presente no dia a dia, e agora a gente está tendo essa possibilidade da gente discutir o que pode ser feito. Eu vejo que isso vai passar muito também por um tempo individual que a gente vai ter. Eu vou ter mais tempo individualizando as atletas, porque muitas delas já jogaram comigo, já fizeram parte daquele time vencedor lá atrás, outras foram adversárias e eu já conhecia bem, mas essas meninas mais jovens, mais novas, eu vou poder ter uma troca muito maior nessa pausa, né? Mas o importante é o time estar em crescente, não ficar usando muito isso para, de repente, perder o foco ou perder a condição de imposição que a gente vem buscando aí a cada jogo. Cleiton, Jordana aqui. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz para a Cris em relação ao próximo adversário do Santos, que é o Taubaté, uma equipe que vem se consolidando no Campeonato Paulista nas últimas temporadas, foi recentemente campeã e se mostra um adversário mais complexo, né, de se enfrentar, com todo respeito às outras equipes. O que você já conhece do Taubaté? Lógico que a gente acabou de sair dessa partida contra o São Bernardo, mas o que você já conhece do Taubaté e que você já vai pensar para a próxima partida? Vamos lá, Jordana. Aqui a gente tem um trabalho também, como eu falei, da comissão técnica, muito integrado, né? Então, assim, mesmo nesse período que eu estava no futebol masculino, ou estava sem clube, o futebol feminino nunca saiu de mim, né? Eu sempre acompanhei de perto ou meio à distância, mas sempre antenado com tudo que se passava no futebol feminino. Conheço bem a equipe do Taubaté, não minuciosamente cada jogadora, mas aí vem as informações, por Fabi, por Júlio, pelas preparadoras físicas, que me municiam de muita informação, que me dão relatório. Eu já pude assistir alguns jogos delas também,
É uma equipe, como você falou, que é osso duro de roer. Jogando lá, e eu sei porque eu já atuei lá com o feminino lá atrás, com o Sub-23 aqui, quando eu estava no Santos, naquele estádio lá, eu sei o quanto é difícil jogar lá naquele campo, com o apoio do torcedor deles, com o time que está em ascensão, mas a gente tem feito um trabalho para a gente poder furar esses bloqueios, superar essas dificuldades e ter a imposição. Eu acho que assim, a gente respeita muito o Taubaté, mas se pegar por história, elas têm que respeitar muito o Santos também. E é nessa toada que a gente vai projetar o jogo. Com todo respeito, o São Bernardo merecia muito respeito, como merece, a Portuguesa também, pelas jogadoras que tinham experientes ali, mas a gente facilitou o jogo, a gente descomplicou o jogo, a gente se impôs, com todo respeito, mas em posição, eu falo em posição técnica, posição tática, dentro do campo, e é isso que a gente vai buscar fazer, com muito respeito ao Taubaté, mas indo para lá em busca dos 3 pontos. Daniel, quer perguntar aí, Daniel? Bom, boa noite. Encerramos a entrevista coletiva do treinador Cleiton Lima. Meus parabéns pela goleada mais uma vez e muito obrigado. Obrigado ao torcedor santista. Força aí ao futebol feminino do Santos, que com vocês as coisas ficam mais fáceis. Valeu.